1.833.000. Esse é o número de eleitores sul-mato-grossenses. Desse todo, quase 53%, o que vale a pouco mais de 966.000, são mulheres. Se o estudo da estatística e da probabilidade fosse aplicado às eleições, teríamos uma proporção semelhante de mulheres em cargos eletivos. Mas não. Homens elegem seus representantes desde a invenção da política. Mulheres o fazem há pouco tempo, uma agulha no palheiro da história da humanidade. Nós conhecemos como democracia ateniense é uma democracia onde somente os homens, descendentes dos fundadores da cidade e proprietários de terra podiam votar. Só eles eram cidadãos. Os estrangeiros, que eram chamados de metecos, os escravos, as mulheres, nenhum deles podia votar. Com relação à participação das mulheres na política, nós temos aí os primeiros movimentos sufragistas, e muita gente vai logo direto no movimento sufragista da Inglaterra, dos Estados Unidos. O movimento sufragista inglês ele é mais antigo que o movimento sufragista dos Estados Unidos, mas tem um detalhe. O movimento sufragista mais antigo que nós temos notícia e que deu resultado é o da Nova Zelândia. Já em 1893, na Nova Zelândia, as mulheres puderam votar. Já no Brasil, uma inspiração internacional motivou a primeira inclusão da participação feminina na política. No Brasil, nós temos a nossa pioneira do feminismo, a Berta Lutz. Berta Lutz era uma mulher do Rio Grande do Norte. Ela foi para a Europa, ela foi para a França, onde ela estudou biologia. E ela manteve intenso contato com as sufragistas dos Estados Unidos e com as sufragistas da Inglaterra. E aí ela veio e conquistou cada vez mais mulheres da sua região, do seu território, né, que é o Rio Grande do Norte. Em 1927, a Constituição do Rio Grande do Norte permitiu que as mulheres passassem a votar. Neste caso, em 1932, Getúlio Dornelles Vargas, ele criou a lei eleitoral. As eleições foram em 1933, né? Após a Revolução Constitucionalista de 32, Getúlio planejou as eleições para 1933, e aí foi a primeira vez que as mulheres puderam votar no Brasil como um todo. No ano passado, os municípios do estado elegeram prefeitos e vereadores. O número de vereadoras cresceu, mas com relação ao todo, ainda está longe de uma paridade. Ainda predomina a figura masculina ocupando os assentos das câmaras municipais. Nós temos municípios no interior do nosso estado que em mais de 20 anos elegeram apenas 2 ou 3 vereadoras. Dados do pesquisador indicam uma tímida evolução no estado. Conforme a população foi crescendo, aumentou também o número de assentos nas câmaras municipais. Em 88, o mais antigo da série histórica, 39 mulheres foram eleitas, o equivalente a 5,5% das cadeiras da época. Nos pleitos seguintes, 7% em 92, 12% em 96, seguido por quase 13% no ano 2000, 14,5% em 2004, quase 13% em 2008, 13,5% em 2012, 13% em 2016 e 19% na última eleição. Apesar de 2020 ter registrado a maior participação de mulheres nas câmaras dos municípios de Mato Grosso do Sul, 7 são formadas apenas por homens. Gradativamente, a participação feminina está aumentando no cenário político, só que ainda hoje essa participação é muito pequena e as mulheres têm muito espaço para conquistar. A representatividade nos legislativos municipais ganha importância não apenas pela busca por mera igualdade, mas pelo lugar de fala que essas mulheres têm e que passa a ecoar nas câmaras. O diferencial, com certeza, é a visão e a urgência. Naturalmente, o instinto materno pede razão e coração, dando respostas rápidas para os problemas que surgem. Nosso olhar é mais sensível às necessidades da comunidade. Depois que nós temos mais mulheres dentro da política, tem várias pesquisas que comprovam que as mulheres ocupando esses espaços
de poder, nós temos um desenvolvimento social, um desenvolvimento na área das humanidades muito maior. Então a nossa luta é por igualdade, não é para ser menos ou mais do que ninguém. É um direito, por isso que a gente tem que ocupar essas cadeiras, porque nós somos mais 50% da população. Essa mulher que está na política, que está trabalhando, ou ela é mãe, ou ela já nasce com aquele instinto materno. Por isso, nós lutamos e defendemos muito o direito e a proteção da mulher na sociedade. Muito se fala na sensibilidade da mulher na política como propulsor da criação de ações de proteção a esse público, o que é importante. No entanto, as vereadoras, ao chegarem nos legislativos, ainda precisam mostrar que são competentes não apenas nesses temas, mas em outros que tradicionalmente ainda são ocupados por homens. Os desafios existem sim, e eles são muitos, até porque a gente vem de uma sociedade patriarcal. Infelizmente, a cultura do machismo ainda está muito enraizada na nossa sociedade. Então nós mulheres precisamos quebrar esses paradigmas. Então aqui dentro, além da gente ter que ficar convencendo os colegas vereadores de que nós precisamos ter mais políticas públicas para melhorar a vida das mulheres, porque nós sofremos na ponta, sentimos na ponta a falta dessa política pública, a gente tem que lutar para que eles vejam a gente como igual, para que a gente tenha direito a ocupar os mesmos lugares, as mesmas posições que eles. Com certeza, a garantia de nossos direitos passa pela garantia efetiva dos nossos espaços. Nossa voz só terá sentido quando ocuparmos efetivamente nossos espaços políticos. A cultura da sociedade ainda coloca a mulher como administradora dos problemas da família, mesmo que ela atue no mercado. Na política, isso não muda. É que a mulher, ela ocupa muitas funções e a vida pública, ela toma muito tempo da gente. Então, muitas vezes a gente tem que saber reaprender a administrar o tempo com a família, o tempo na profissão e também o tempo que a gente tem que se dedicar, destinar aí à vida pública. Nos últimos anos, alguns dispositivos legais foram criados pelo Congresso Nacional para subsidiar e criar condições para a participação de mulheres nos pleitos. Em 2009, foi sancionada a Lei 12.034, que tornou obrigatório um mínimo de 30% de candidaturas, que se somou a um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os recursos de campanha devem acompanhar o percentual de candidaturas do partido. Outra lei criada em 2015, a 13.165, obriga legendas a investirem um mínimo de 5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão de política por mulheres. Apesar da intenção, a eficácia dessas medidas ainda não é grande. A Lei número 13.165 de 2015 estabeleceu a aplicação de no mínimo 5% de recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. O STF, por meio da ação direta de inconstitucionalidade número 5617, em 2018, estabeleceu que deve-se equiparar o patamar mínimo de candidaturas femininas ao mínimo de recursos do fundo partidário. Nos partidos políticos, quando uma mulher é chamada para fazer uma campanha ou fazer parte de um trabalho político, é preciso de mais direção, mais apoio mesmo, que é o membro essencial na política, como em outros países, por exemplo. Então é preciso que os partidos olhem melhor essa mulher quando chamam ela para fazer parte da política. E eu acho extremamente injusto, porque a disputa entre homens e mulheres no processo eleitoral não é igual. E se a gente não tem uma disputa igual, a gente não pode cobrar que tenha resultados iguais. Então, até que a gente consiga resolver o problema de subrepresentação das mulheres na política,
eu acho necessário essa reserva de cadeiras de forma gradual. Os legislativos são um maior reflexo de como a sociedade se comporta. Ainda temos muito a avançar na busca por uma igualdade efetiva na política. Todo passo é importante, mas cada passo deve fincar raízes, até que essa história de desigualdade se torne uma vaga lembrança do passado. Mulheres, venham participar mais, venham fazer parte da política no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios. Uma mulher na política, ela muda a vida de outra mulher. Porque só quando nós participarmos da política, e não única e exclusivamente exercendo o mandato, claro que pode ser para o mandato também, mas nos aproximando da política no dia a dia, debatendo política lá na ponta, com a sua vizinha, com o seu filho, com o seu marido, com as suas amigas, com os seus amigos. Então se aproximem da política, porque a política ela vai decidir tudo que acontece na nossa vida no cotidiano, né? É por isso que eu creio que nós mulheres precisamos cada vez mais ocuparmos o nosso lugar na política e começa pelo Legislativo Municipal. Venha conosco fazer valer a nossa voz e a nossa vez na política do nosso município, do nosso estado e do nosso país, exigindo, acima de tudo, o respeito que merecemos. A maior homenagem que uma mulher pode receber é respeito.